Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que assistem a esta reunião. Senhora Presidente, eu quero dizer da minha satisfação de poder atender o convite desta casa, principalmente do vereador Célio Budal, para prestar esclarecimentos sobre a pavimentação dessas duas ruas. Só que, para falar dessas duas ruas, eu tenho que falar de balanço, falar dos contratos, entendeu? Eu gostaria que a senhora me permitisse, que eu pudesse me alongar, certo? Para falar sobre isso aí, correto? E se fosse possível que permitisse a secretária que entregasse a cada vereador os documentos para que eles pudessem acompanhar aqui minha palavra. Pode ser? Sim. Por favor, Adriana. Senhores vereadores, a rua Antônio Lasdal de Araújo, para efeito de pavimentação, ela é dividida em dois segmentos. Porque ela começa ou termina, como queiram, na BR-101, nas terras de propriedade da União, certo? E termino na rua Marcelo por enquanto, porque ela pode prosseguir, mas atualmente ela está limitada a esse espaço. E para a pavimentação, nós incluímos o trecho, eu vou chamar trecho leste, o compreendido entre a Avenida Celso Ramos e a rua Marcelo no PAC 2. E da Celso Ramos até a BR-101, foi uma emenda do deputado Mauro Mariano, e que nós firmamos o convênio com a Caixa Econômica. É um convênio a fundo perdido, o repasse da Prefeitura. O repasse da Prefeitura seria nesse caso, de apenas R$ 67.042,37. O total da obra, R$ 263.442,37. Nós recebemos autorização da Caixa Econômica para iniciarmos a pavimentação logo depois da eleição, certo? E aí eu fui informado de que o valor não havia sido ainda repassado à Prefeitura, o valor de R$ 196.400. Eu fui à Caixa Econômica procurar saber, agora, recentemente, e a informação que eu tive é que a Prefeitura teve dificuldade de operação do Siconv. Teve essa dificuldade e, por isso, atraso. Mas me parece que já está sendo liquidado. Então, desse valor de R$ 263.196.400 é do Ministério das Cidades, portanto, não sai dos cofres da Prefeitura, é a fundo perdido. E a contrapartida da Prefeitura foi de R$ 67.042,37. E a outra parte da Lasdal de Araújo, Antônio Lasdal de Araújo, entre a Avenida Celso Ramos e a Marcélia, ela está compreendida no PAC 2. E, da mesma forma, a rua Afonso Pena. E eu tenho aqui uma cópia do extrato do contrato que nós firmamos com a Caixa Econômica Federal, relativa ao PAC 2, e as ruas contempladas estão aqui na página 3. É a rua Carlos Borgheshausen. Ela não está nesse documento dos senhores aí. A rua Carlos Borgheshausen, a rua Carijós, a rua Deodoro de Carvalho, a rua Antônio Lasdal de Araújo, a rua Afonso Pena, a rua Marcelo, a rua Elias Nicolau Saad, a rua José do Patrocínio, rua Tiradentes e rua Casimiro de Abreu. Por que a Afonso Pena não foi feita até hoje? Essa pergunta tem que ser feita ao atual prefeito, porque está compreendido aqui. E a rua Antônio Lasdal de Araújo, a Caixa Econômica, à época, só concordou que nós a colocássemos nesse projeto se a Prefeitura se comprometesse em fazer a galeria, num trecho de mais ou menos 100 metros, entre a Avenida Celso Ramos, até mais ou menos os fundos da Casa do Tomé, para quem conhece ali. E o restante poderia ser já pavimentado. Por que parou? Não sei. O PAC 2 nos contemplou com 4 milhões de reais para essas obras de pavimentação da Jorge Paula. Só que quando nós fizemos a licitação, o contrato importou em R$ 2.945.214,29, podendo a Prefeitura ainda utilizar esse restante, 1,050 mil, vamos arredondar, para fazer aditivos das outras ruas.
certo? Desde que compreendido nesse período. E dessa forma é que foi estendida já a rua Carlos Bogelshausen até aquelas casas lá embaixo, as casas da Coab, vamos chamá-las assim, e as outras ruas que atravessam a Rua Marcélia. Então, o total, 4.117 metros e 48 centímetros lineares. É o total que foi contratado. Esse contrato, esse financiamento, é de longo prazo, senhoras e senhores. Ele tem um prazo de 30 meses de carência, só a partir daí é que a Caixa Econômica vai começar a cobrar da Prefeitura o valor de 2.945.000. E prazo de 20 anos para pagamento, 240 meses, com juros de 6% ao ano. Então é um recurso que a Prefeitura deve utilizar. E eu devo dizer que, com relação à construção da galeria, a Caixa Econômica não permite, entendeu, que seja aditivado o contrato da Fortunato para se fazer a galeria. Porque não faz parte do esboço do contrato, entendeu? Não faz parte. Então a Prefeitura vai ter que arrumar os recursos, os R$400 mil, para poder, aproximadamente, para poder fazer a galeria. Então só após feita a galeria é que a Prefeitura pode pavimentar o trecho de 100 metros, mais ou menos, entre os fundos da Casa do Tomé, aliás, fundos não é frente, até a Avenida Celso Ramos. O restante, não há impedimento. Eu, honestamente, não sei por que pararam as obras. E, senhoras e senhores, nós distribuímos aí, senhora presidente, aos vereadores, o resumo do balanço de 2012. E essas informações estão no site. Não, essas informações estão no Portal da Transparência. Portal da Transparência que nós implantamos entre 2009 e 2010, certo? Quando a determinação é que fosse implantada em maio deste ano. Então, Garuva foi o primeiro município brasileiro com menos de 100 mil habitantes a implantar o Portal da Transparência. Então, essas informações, senhoras e senhores, não constituem nenhuma novidade, estão todas lá. Mas eu só vou rapidamente, não sei se os senhores conseguiram entender o resumo do balanço que está aí. Olha, nós tivemos uma receita orçada de 36 milhões e 43 mil. Eu vou falar em números redondos. E uma receita arrecadada de 37 milhões e 54 mil. Tivemos um excesso de arrecadação de 1 milhão e 10. E a despesa orçada foi de 36 milhões e 43. E a realizada, 38 milhões e 895. Então nós tivemos aqui um déficit orçamentário de 2 milhões e 851 mil, coberto pelo excesso de arrecadação de 1 milhão e 10 de 2012 e o restante de 2011. E no dia 31 de dezembro de 2012, quando terminou o nosso mandato, as contas da Prefeitura registravam um saldo bancário, as contas em banco, de R$ 5.709.525. E tínhamos para receber de convênios R$ 3 milhões e 3 mil, o que totalizava 8 milhões e 782 mil a favor da Prefeitura. E nós tínhamos empenhos a pagar de 2011, que são, por exemplo, a creche. Ela já foi empenhada em 2011, porque a construção está levando mais de um ano. Senhor João Romão. Pois não. Eu pediria que o senhor se restringisse à questão das duas ruas, conforme o requerimento foi... Eu só vou completar o raciocínio, senhora presidente. Então, nós temos 670 mil de empenhos de 2011, mais 4 milhões e 894 empenhados em 2012. E tem o DDO aqui, a despesa de diversas origens. É INSS, é PIS, é o PASEP, certo? Impresso consignado dos funcionários da 234. Então, o superávit financeiro da Prefeitura em 2012 foi R$ 2.913.192. É isto que ficou em caixa para a Prefeitura gastar este ano. Tanto é, senhora presidente, que o terreno que está sendo adquirido agora para implantar o CAT está sendo pago com saldo desse dinheiro. Da mesma forma, a compra dos uniformes escolares estão sendo feitos com esse dinheiro. E os senhores têm aqui, então, os convênios que ainda não foram repassados para a Prefeitura, os valores que estão lá. Ó.
que é o pró-transporte, né, que faz parte do asfaltamento, 1.825.000. A quadra dos esportes Vicente Vieira, 328.000. A creche da Jorge Paula, 300.000. A ponte do Rio Cupim, 39.000. Pavimentação da rua Antônio Lazaro de Araújo, 196.400. O posto de saúde da Vila Margarida, 61.000. O posto de saúde da sede da reforma da sede, 251.000. Então, esses valores faltavam ser repassados para a prefeitura. E, por fim, senhora presidente, falando ainda de pavimentação, nós deixamos assinados, no dia 31 de dezembro, como último ato do nosso governo, a pavimentação das ruas José Romão Filho, Nicolau Costa e Nereu Ramos, na Vila Margarida, no valor de R$ 245.850, que foi uma emenda do deputado Espiridião a mim. Então, esses convênios não estão sendo operados. Aí é a questão da administração atual, entendeu? Nós assinamos dia 31 de dezembro. E, da mesma forma, uma emenda do deputado João Pisolati no valor de R$ 295.300, assinado o convênio na Caixa Econômica, fundo perdido, é Orçamento Geral da União, no valor de 295.000 para a pavimentação da rua Duque de Caxias, certo? E eu fiz aqui, apenas para comparativo, para os senhores tomarem conhecimento, as despesas com transporte escolar, entendeu? Porque eu tenho sido questionado nas ruas, senhora presidente, com relação a isso. Então eu coloquei aqui... Mas numa outra oportunidade... Sim, isso. Mas eu coloquei aqui para os senhores vereadores saberem que nós gastamos, ano passado, R$ 1.243.000 em transporte escolar, e este ano, até julho, foi gasto R$ 1.405.000. Certo? E... os senhores têm aqui, na segunda página aqui do jogo, certo? A situação, o objeto dos contratos, as contratadas, os valores, a origem dos recursos, os valores pagos e os valores a pagar. E esses valores a pagar, se o senhor veem, está perfeitamente compensado com saldo orçamentário e saldo financeiro que deixamos disponível na Prefeitura Municipal. Eu me coloco à disposição, senhora presidente, para algum questionamento dos vereadores. Não sei se satisfiz, se a resposta do vereador... Posso perguntar diretamente ao vereador? Sim, sim. Pois não. Está abertas as perguntas. Por favor, vereador, fale no microfone que daí é gravado, né? Não, eu fico satisfeito que algumas perguntas de alguns munícipes que estavam... vamos dizer, dizendo que Vossa Excelência fez o asfalto e quem vai pagar é essa administração e as administrações futuras. Então, saber só o que foi a parte, vamos dizer, Vossa Excelência fez o convênio, mas a sua administração não pagou nada dos asfaltos que foram feitos, né? Não, nós temos aqui os valores pagos para pagar, certo? Para pagar. Sim, mas deixamos dinheiro em caixa para pagar isso aí. O esforço do prefeito hoje é abrir a gaveta e pagar, porque o dinheiro ficou, certo? Da mesma forma, a Avenida Celso Ramos, certo? No dia, deixa eu dizer, a Avenida Celso Ramos, cujo projeto foi modificado, o projeto original foi modificado, a disposição das calçadas não é essa que está hoje aí, certo? Foi feito aditivo, mas se pegar o projeto original, vê que há, entre o projeto e o que foi feito, há uma diferença. Certo? Foi alterado. E se me permite só dizer, eu sendo líder do prefeito, fazendo parte do PP, quanto Vossa Excelência, senhor João Romão, falou sobre o transporte coletivo, sem dados, só o que foi gasto, só que a comparação do ano passado, dos outros anos, a empresa que fazia, era, vamos dizer, uma empresa da casa com dificuldade, aí a promotoria não aceitou mais puxar passageiros, que ficou um tempo, as pessoas do nosso interior... Permite, foi um TAC assinado por Vossa Excelência na gestão passada. Por mim e pelo atual prefeito. Mas é resultado de um TAC assinado... Sim, porque a promotora nos chamou lá, eu disse a ela que não ia assinar TAC para criar compromisso com o atual prefeito, entendeu? E que o prefeito, então eleito na época, fosse chamado para a minha reunião para que ele assinasse em conjunto o TAC. Certo? Como eu falei, diga-se de passagem, senhor ex-prefeito, senhor João Romão, ainda com esse gasto, vamos dizer, com a empresa catarinense, não foi feito concorrência, que é uma coisa de momento que tinha que atender para cumprir o TAC. Certo. E agora, mesmo, olha, Deus ouça que essa empresa que aí está consiga manter, puxar os alunos no valor que está.
Porque a Garuvatur fazia milagre e hoje não tem. Eu não vou discutir isso com o senhor, porque isso aí é do governo atual, entendeu? Não vou discutir, entendeu? Eu trouxe o número aqui, mas não vou discutir porque não faz parte do meu governo. Eu trouxe o valor que nós gastamos. E com relação a não, Afonso Pena está incluído nisso aqui, porque parou, não sei. Entendeu? Afonso Pena, o questionamento tem que ser feito ao prefeito. Prefeito, como foi feito um convênio para fazer a Ladislau de Araújo com previsão para a galeria, foi bloqueado recursos para que essa galeria fosse efetivamente realizada? Sim, porque dentro dos 4 milhões, entendeu? Dentro dos 4 milhões. Porque quando nós firmamos o compromisso com a Caixa Econômica... Não, prefeito, eu só queria saber se ficou bloqueado ou não. O dinheiro ficou bloqueado? Não, esse não. Tá? Obrigado. Esse não. Porque, como eu falei... dizer para o senhor também que a gente fez uma fiscalização, sim. Pode ter, a gente pode refazer, foi pavimentado 3.684 metros com 80, foi contratado 4.117 com 68, como o senhor falou. Isso. Ainda tem nessas duas ruas 190 metros para fazer, mas faltam, nas nossas contas, 433 metros de asfalto. Então eu até peço à presidente que chame o responsável pela empresa que fez a pavimentação para nos contrariar ou esclarecer onde estão esses 433 metros de asfalto. Se me permite, eu posso explicar. É que no contrato original, entendeu, não estava previsto, por exemplo, a extensão da rua Carlos Borghezalzi até as casas da Coab, certo? E não estava aquela parte que passou da Marcélia, nessas outras ruas, a Carlos Borghezalzi, a Carijós, Deodoro de Carvalho, Antônio Ladislau de Araújo e Afonso Pena, que partem da Celso Ramos. Então pode notar que elas passaram lá. Não contavam, mas faltam 433 metros. O senhor está dizendo que ampliou. Nós medimos todas essas. E ainda faltam 433 metros. Bem, o fiscal da época é o mesmo de hoje, tá certo? E a Caixa veio medir junto. O prefeito não mede, tá certo? Então A pergunta justamente, prefeito, é essa. O senhor assina, né? Claro. Não mede, mas assina, obviamente. Mas o meu pedido é para que o representante da empresa venha aqui, obviamente, né? O senhor só vai saber me responder isso se fizer como nós fizemos em Fulano, claro. Óbvio. O senhor não ia fazer isso? Muito bem. Né? Só que assim, algumas coisas aconteceram e a comunidade fica meio confusa. E a gente, assim como o senhor, nós também temos que dar explicação. A medição, nobre vereador, é feita pelo fiscal da prefeitura e feita pelo fiscal da Caixa Econômica, certo? Aí, e pelo fiscal e pelo representante da contratada, né? E mediram, certo? Agora, essas duas ruas que faltam, certamente foi compensada com essas demais. Então, terá que ser feito um aditivo a esse contrato para fazer o que não foi feito ainda. Mas o projeto prevê isso aqui. Todo o perímetro compreendido entre a Celso Ramos, a Carlos Borghezalzi, a Marcélia e a Afonso Pena... Mas não precisa de aditivo porque eles não receberam ainda, falta 10%. Eles estão dizendo que tem que fazer mais nós fizemos nós fizemos uma medição aqui no final do ano e por problema burocrático da Caixa Econômica deixou de ser pago no final do ano 1.012.000, se não me engano, que foi pago no dia 16 de janeiro. Aliás, até tem esse valor aqui. Dia 16 de janeiro, o atual prefeito pagou esse valor. Já vou dizer aqui qual foi o valor que foi pago no dia... 1.066.000, no dia 16 de janeiro deste ano. Certo? Foi pago. A medição foi feita no passado, tá certo? O fiscal da Caixa veio aqui, mas por problema burocrático da Caixa, o dinheiro não foi liberado antes do final do ano. Por quê? Não sei. Mas... e também porque a prefeitura estava de férias, talvez tenha sido isso aí. Então, se somar as duas coisas, né? Mas no dia 1º de janeiro foi liberada a segunda parcela, 1.066.000. Mas nós colocamos esse valor como a pagar pelo atual prefeito. Colocamos isso aí, certo? Porque não foi pago, não foi liquidado no nosso mandato. Mas, repito, ficou dinheiro em caixa para pagar todas as obras. Cancha, todas as obras que estavam em execução no município, os senhores podem ver nas páginas 2 do relatório aí, Cancha? que tinha dinheiro suficiente. Cancha, prefeito? Hein? Cancha?
Cancha Você também. falou Cancha. A Cancha iniciou, eu não lembro, ela iniciou em dezembro, se não me engano, então todo este valor, os senhores podem ver aí, não foi, nenhum valor foi pago na nossa administração, mas é dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que já havia sido depositado. Cancha é quadra de... Não, calma lá, Cancha, Cancha ou quadra? Não, se você falou Cancha. Para não ficar A quadra do colégio? Nós estamos falando da quadra do Vicente Vieira? Não sei, o senhor falou Cancha. Não, aqui eu usei a expressão Cancha, mas é a quadra do Vicente Vieira, tá certo? Não é a quadra coberta, olha só, o FNDE disponibilizou para a prefeitura, para essa quadra, 328 mil. Esse dinheiro está no caixa já, entendeu? 328 mil. Da mesma forma que disponibilizou 300, ainda falta repassar da creche 300 mil. Da creche falta o FNDE repassar 300 mil. Esses valores que nós colocamos aqui nesta outra página são os valores que faltam serem repassados para a prefeitura, objetos de convênio. São esses aqui, ó. Mais alguns esclarecimentos, senhores vereadores? Senhora presidente. Estamos acabando o nosso tempo, temos 1 minuto. Mais alguma pergunta? Então, Eu só queria, presidente, que as pessoas ouvem na rádio, e com referência ao ônibus ali, esse valor foi por conta de que aqueles ônibus da Catarinense que não vieram aí, Claro, uma melhoria na por conta qualidade de do um transporte, TAC. O TAC é termo de ajuste de conduta que foi feito com a promotoria pública, onde a prefeitura foi obrigada a providenciar esse vereador Elvis, o senhor pode fazer uso valor. da sua fala na tribuna? Pode esclarecer, por favor? Sim, não, mas é que faz parte que Certo. o prefeito colocou, né? Não era esse assunto, colocou. Sim. Vamos esclarecer já. E da mesma forma, senhora presidente, quando a prefeitura teve que devolver 100 mil reais da festa do Colono de 2011, que não foi repassada em tempo para a prefeitura, tivemos que devolver, isso foi ventilado aqui nessa casa, eu devo dizer que quando o Ministério solicitou a devolução, eu chamei o atual prefeito, na época prefeito eleito, para que ele também assinasse a carta concordando em devolver o dinheiro. Então a carta não foi assinada só por mim, o ofício, foi por mim e pelo atual prefeito. Tá, e terminando, senhora presidente, eu queria compartilhar com os senhores também uma boa notícia. Resultado dos investimentos que fizemos em educação, saúde, bem-estar e geração de emprego, o município de Garuva, quando divulgados os números do IDH, o município de Garuva, na região, o município de Garuva foi o que mais cresceu. E foi o 9º município do estado que mais cresceu. E subimos 1.382 posições no cenário nacional. Então isso nós temos que comemorar. Isso é um mérito dos garuvenses. Agradecemos a sua presença e sua explanação. Boa noite. Senhora presidente, senhores vereadores, muito obrigado pela oportunidade e que todos sejamos felizes. Obrigada.